capítulo 16 do livro de 1 Reis, do versículo 29 ao 34. Acompanhem comigo, por gentileza, a leitura. O reinado de Acabe de Israel, seu casamento com Jezabel, diz o texto em negrito. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, quantos anos? 22 anos. Leia o verso 30 comigo. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Verso 32, levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificara a Samaria. Tendo Acabe, também Acabe fez um poste ídolo de madeira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que a todos os reis de Israel que foram antes deles. Verso 34, leia comigo. Em seus dias, Riel o Betelita edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Secube, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Pai, esta é a tua palavra. Que o Senhor nos permita mergulhar nesses rios da tua palavra, de maneira que saiamos daqui não só molhados, mas inundados pela tua palavra no nosso coração, pois ela escondida no coração nos leva a não pecar e fazermos da nossa vida uma vida de louvor para o teu nome. Senhor, que a tua palavra seja e encontre também um lugar especial no nosso coração nessa noite. Fala conosco e permanece aqui entre nós, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho procurado no mês de março e também vou dar continuidade no mês de abril a um tema chamado restauração. Tenho falado um pouquinho sobre isso, lembrando aqui de alguns temas que eu já propus com os irmãos, em pensar com os irmãos sobre restauração. Em fevereiro, no finalzinho de fevereiro, eu falei sobre a restauração do chamado de um servo de Deus, quando lembramos de Pedro, que havia se entristecido, havia saído, foi pescar, levou consigo seus amigos e Jesus foi ao encontro dele e restaura o chamado daquele homem que estava longe dele, longe dos seus propósitos originais, e Deus vai lá e restaura o chamado do servo de Deus. Também no mês de março, ou agora no mês de março, eu falei sobre a restauração da importância do valor da palavra de Deus, onde eu me lembrei do texto de 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 12, onde a nação de Israel havia pecado, os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias tinham feito tanta coisa errada que a arca fora levada, e eles agora estavam sabendo qual era o valor da arca e da presença de Deus por causa da sua perda, por estarem longe. E eu também preguei uma segunda palavra dentro desse mesmo texto, chamando de parte 2, que é a restauração da importância da palavra de Deus, agora com a entrada de Samuel, fazendo um apelo para que eles pudessem de fato se voltar para Deus, abandonando tudo que eles haviam praticado e agora buscando em Deus um verdadeiro culto, uma verdadeira vida nele. Também em 1 Samuel 30, falei da restauração do coração abatido de Davi, de um homem que tinha feito um plano de arquitetar lá uma fuga brilhante, cinematográfica contra Saul, que vinha contra ele, né? E ele faz aliança com os filisteus e deixa sua família, sua casa desguarnecida, o inimigo vai e arranca, e Davi se sente abatido, e Deus naquele momento diz: meu servo, se você fizer o que é certo, eu vou restaurar tudo. E ali nós vimos Deus restaurando a vida e o coração abatido de um homem, de um líder que tinha perdido tudo, depois reconquista tudo. Também falei em Mateus 16, do 13 ao 28, falando da transfiguração, da experiência que
restaurou a alma dos discípulos, dos aflitos que estavam ali, quando eles descobriram e ouviram Jesus dizendo: ó, nós vamos, eu vou ser entregue nas mãos dos homens, vou ser morto e depois vou ressuscitar. Eles não entenderam, se entristeceram, e Jesus leva esses 3 homens para um monte e mostra a eles o seu poder, a sua glória, e eles saem daquele monte renovado, maravilhado. Deus restaurando a experiência da alma deles, ou restaurando a alma aflita deles através da experiência. Também falei do Salmo 51, restaurando a dignidade e a autoridade de um servo de Deus. Davi, rei, pecou, dormiu com Betseba, matou um servo de Deus, matou um servo dele, e depois Deus vai e corrige Davi, e Davi com isso volta-se para Deus, e Deus restaura a sua dignidade, a sua autoridade como servo de Deus. Depois do pano de saco, a coroa. Depois do pranto, a guerra. Depois de estar prostrado, se levanta e parte. E no domingo, agora, passado, eu falei da restauração do amor pela pregação da palavra, falando da importância de darmos valor à pregação da palavra, darmos valor à atenção dos cultos da igreja, aonde um povo que depois de trabalhar durante muito tempo ao lado de Neemias, depois de restaurar todas as portas e restaurar o templo, eles veem a necessidade de terem novamente a palavra, e diz para Esdras: traga-nos a palavra, e ali Deus restaura o valor da pregação, o valor da palavra de Deus para eles, e Deus ali faz toda uma obra maravilhosa na vida daquela nação. Hoje eu vou falar da renovação da confiança em meio a uma grande crise. Diga comigo: renovação da confiança em meio a uma grande crise. Qualquer semelhança com a situação que nós estamos vivenciando no nosso país não é mera coincidência. Não vou falar de política, não vou citar ninguém, mas o próprio texto, a própria história, vai fazer com que você pense naquilo que aconteceu, que está acontecendo, num Deus que fez e num Deus que vai continuar fazendo e faz até o dia de hoje. Olha para o texto, não se perca, porque Deus vai falar com você em meio a isso. Durante, irmãos, boa parte da nossa caminhada cristã, nossas convicções sobre Deus vão sofrendo algumas alterações. Pastor, na minha não. Tudo bem, que Deus seja louvado, porque durante a sua caminhada cristã, na sua vida não houve nenhum tipo de alteração, não sofreu nenhum tipo de alteração para que você pudesse crer mais nele ou deixar de crer nele. Mas o fato é que durante a nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada cristã, nós vamos mudando um pouquinho, nossas convicções acerca de Deus e da palavra vão sofrendo alterações no modo de crermos nele. Paulo diz que quando ele era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, ele tinha uma característica, ele era uma pessoa, mas quando ele desistiu das coisas de menino, ele passou a entender e ver as coisas de outro modo. Ele explica o motivo. Não quero contextualizar capítulo 13 de Corinto, que está falando sobre um modo mais excelente, que ele encara o amor como um dom supremo, mas olhar para Paulo dentro da sua própria vida de experiência antes de Cristo e depois de Cristo, ele dizendo: olha, quando eu era menino, eu falava, pensava, eu sentia como menino. Quando eu me tornei homem, eu desisti das coisas de menino. E o próprio texto vai nos explicar por quê. Porque ele diz: porque antes eu via em espelho e de forma obscura. Hoje, porém, eu vejo de forma muito mais clara, razoável, a visão que eu tenho sobre Deus, diferente daquela que eu tinha no início da minha caminhada. Portanto, eu quero novamente falar que no decorrer da nossa caminhada cristã, nossas convicções sobre Deus vão sofrendo pequenas alterações. Quando eu era menino, eu tinha uma visão sobre Deus de uma forma. Quando eu me tornei homem e me torno homem a cada dia, eu tenho uma visão mais razoável, ou seja, melhor sobre Deus do que eu tinha quando eu era menino. Minhas atitudes, suas atitudes, lá atrás, como meninos, como meninas na fé, eram umas. Agora, como homens, não mais obscuramente, mas de forma um pouco mais clara, nós vemos Deus e as nossas convicções sobre Ele vão mudando, vão sofrendo alterações. O que eu sentia
como menino, talvez era fruto de uma emoção, de uma experiência nova. Só que hoje, como um pouco mais de experiência na caminhada, não experiente, mas um pouquinho mais, melhor um pouco do que aquela, eu vou abrindo os meus olhos e tendo convicções sobre Deus diferentes daquelas que eu tinha. A vida cristã é uma jornada, irmãos, pela qual as adversidades estarão sempre se apresentando como sendo oportunidades de crescimento para uns e de decadência para outros. É justamente nessa caminhada que eu e você temos, que caminhamos com Cristo, que como Paulo também caminhava, as adversidades que enfrentamos durante essa caminhada nos proporciona ou crescimento ou decadência. Ou a gente cresce e prossegue, ou a gente cai e se afunda, mas sofre alterações no nosso modo de ter as nossas convicções sobre Deus. Eu vou te dar 3 exemplos do que eu falei. O primeiro deles é o próprio Noé. O segundo, José. E o terceiro, Jó. O primeiro exemplo é Noé. Quando aquele homem estava construindo a arca, ele tinha uma visão sobre Deus. Quando ele sobe na arca, entra e Deus fecha a porta, ele tem uma outra visão. Quer ver? Se você quiser abrir o texto, vá lá. Preciso dizer o texto? Estou com a Bíblia nova aqui. Na verdade ela não é nova, mas eu tenho o costume de pregar com uma outra. Gênesis, você precisa abrir. A corrupção do gênero humano, capítulo 6. Versículo 7, diz assim: Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Verso 8, leia comigo. Porém, Noé achou graça diante de Deus. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Diz o texto que Noé andava com Deus. Meus irmãos, quando estava este homem construindo a arca, talvez pensasse que ou ele ou Deus que o chamou, desculpe-me, eram loucos. Por quê? No meio de uma geração extremamente corrupta, extremamente pervertida, aonde a corrupção do gênero humano irritou o coração de Deus, aquele homem é chamado para construir uma arca, e a sua atitude era uma pregação aos outros. Talvez no início, quando ele estava construindo, ou ele pensasse que era louco, ou ele pensasse que Deus havia chamado ele, e também seria louco em fazê-lo. No entanto, irmãos, quando ele está dentro da arca, quando ele entra para a arca, não quando ele está construindo, mas quando ele entra para a arca, ele entende que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Do lado de fora, ele pensava: Deus é louco, eu estou ficando maluco porque eu obedeci a Deus, eu vou fazer uma arca. Quando ele entra, ele percebe que Deus é grandioso, Deus é poderoso, e se ele estivesse do lado de fora, ele estava perdido. Lembra de José? José estava na sua terra, e ele tinha um conhecimento de quem era o Deus de seus pais, mas só foi no Egito que ele conheceu o Deus de toda a terra. Na terra de seus pais, ele teve um conhecimento de quem era Deus, mas só foi na terra do Egito que ele conheceu o grande poder de Deus, o Deus de toda a terra. É na adversidade que muitos sobem, crescem, mas é também na adversidade que muitos caem. É na adversidade que temos uma visão plena de Deus, mas também é na adversidade que nós não conseguimos enxergar um palmo à nossa frente. Como foi com Noé, que enquanto ele estava do lado de fora construindo, talvez ele tivesse uma visão muito pequena sobre Deus, pensando: eu estou ficando louco. Mas quando ele entra na arca, que ele percebe tudo que está à sua volta, ele fala: Deus é poderoso. Quando ele está fora, nem tanto, mas quando ele está dentro, ele percebe a grandiosidade do Deus que ele servia. José conhecia Deus na terra dos seus pais, mas foi lá na adversidade do Egito, como escravo, no calabouço, quando serviu lá ao faraó, que ele conheceu a grandiosidade do poder de Deus. Lembra de Jó? Jó tinha um conhecimento sobre Deus, ele sabia quem era Deus, ele tinha um conhecimento sobre Deus, mas foi na adversidade que os olhos dele puderam contemplar a Deus. 42, versículo 5 de Jó diz: antes eu ouvia só
Antes eu conhecia o Senhor mas agora os meus olhos te contemplam. Irmãos, é na adversidade que nós podemos crescer ou cair, termos um processo de crescimento ou de decadência. Para outras pessoas, porém, as adversidades são como cavernas escuras que servem como esconderijo e como abrigo para muitas pessoas, como o próprio Elias se escondeu numa. As adversidades também podem se transformarem em caminhos, em estradas que conduzem uma pessoa para fora e para longe da presença de Deus, como os 2 homens no caminho de Emaús. Em Israel, naquela época, nesta época de Acabe, estava acontecendo algo terrível. O povo estava em decadência, a nação estava passando por uma séria crise, a nação estava vivendo os piores momentos da sua existência. Qualquer semelhança com o que está acontecendo agora não é coincidência. Não é. A nação de Israel, no tempo de Acabe, estava vivendo o pior momento da sua existência. 3 crises estavam instauradas aqui, no meio desse povo. Primeira crise, a crise moral. Quer ver o texto? Leia de novo o texto. Versículo 16, versículo 30. Fez Acabe, filho de Onri, o que era? Versículo 30 do capítulo 16. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o quê? Perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ele conseguiu passar os limites da maldade dos seus antecessores, Jeroboão e de outros reis. Havia uma crise instalada em Israel. A primeira era a crise moral. Aquele homem era um rei mau. O rei que estava no governo era um homem mau, era um homem ruim. Todo o povo estava sofrendo as consequências da maldade de Acabe. Todo o povo sofre. Provérbios capítulo 29, versículo 12, que diz que quando um justo governa, o que diz o texto? Alegra-se o povo, mas quando um ímpio está no domínio, o povo geme. O texto nos diz isso de Provérbios 29, versículo 2. Quando Acabe estava no reinado, aquele homem criou uma crise moral na nação de Israel, e o povo gemia e acabava indo nas práticas. Quando aquele homem fazia, a consequência vinha sobre o próprio povo, e Deus olhava para o povo e via a maldade de Acabe, e o espelho do seu líder são as pessoas. Eram as pessoas que estavam em Israel. A segunda crise instalada no governo, no reinado de Acabe, foi governamental. Olha o que diz o texto, lá no versículo 31. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, tomou o quê? Para si uma mulher chamada Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi ele e serviu a Baal e o adorou. Ele casou-se com uma mulher que não tinha medida. Sabe aquela mulher desmedida? Ô Acabe, que negócio é esse do cara falar que não quer vender o terreno para você? Eu vou dar um jeito rapidinho nesse camarada. É aquele tipo de mulher, né, que ninguém deve casar. É aquele tipo de mulher que a gente tem que olhar e falar assim: está amarrado, queimado, jogado no abismo. Esse cara, além da crise moral estabelecida em Israel por causa da sua maldade, do que ele deveria esquecer dos antecessores e prosseguir fazendo o que era certo, ainda tinha a crise governamental. Ele casa com uma mulher que governa Israel por ele. Quando Elias chega e diz: não tem profeta aqui maior do que aquele que é de Deus, e não tem outro Deus a ser um seu Deus de Israel, ela disse: mande dizer a Elias que a esta mesma hora o que ele fez com os meus profetas eu farei com ele. Então Acabe não tinha mais governo, havia uma crise no governo, havia uma crise moral. Ele era um homem mau, mas um homem fraco. Quem governava a casa dele e o reinado era a bendita Jezabel. O homem era doido e a mulher era doida. Ele não era bom e a mulher era pior ainda. Então nós temos uma crise no governo, crise moral, crise governamental. Quer ver outra crise? A pior, a crise espiritual. Verso 32. Levantou o quê? Um altar. Levantou um altar na casa de Baal, que edificara em Samaria 33.
Também Acabe fez um poste ídolo de madeira, que cometeu abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. 3 crises: moral, governamental e a crise espiritual. Deus não estava mais com a mão sobre Israel. Deus olhava para um homem irritado com a sua atitude, com a atitude de governar aquela nação. Não tinha mais Deus. Só que a gente vai prolongar um pouquinho esse assunto. E a pergunta que me veio, lendo esse texto, analisando esse texto, e o Clem vai nos ajudar ali, tem um parceiro hoje ali. A pergunta que eu faço para os irmãos, para a gente continuar pensando, é aquela dali, em face a essa crise, leia comigo, em face à crise espiritual. Não tinha uma crise espiritual? Amém? Não tinha uma crise moral ali? Ele não era um homem ruim? Em meio à crise, em face à crise governamental em Israel, olha o que diz a pergunta: o que Elias fez? E o que nós podemos fazer para termos nossa confiança renovada em Deus em meio às crises desse mundo? O que é que você pode fazer? Pergunta para o seu irmão: o que é que você faz em tempos de crise? Faz como Noé? Você faz igual Noé? Sabe o que estou fazendo, né? Porque marceneiro aqui. Ou você faz igual os 2 homens no caminho de Emaús? Ó vida, ó azar. Aí pega o rumo de Emaús, 40 quilômetros para longe de Jerusalém, para chegar depois de Jesus falar para ele: meu filho, você teve 2 trabalhos, um de ir e um de voltar. É bom caminhar, né? Mas em desobediência é um problema sério. O que você faz em tempo de crise? O que a Bíblia nos ensina? O que esse texto nos aplica em tempos de crise? O que Elias fez em face a uma crise espiritual? Em face a uma crise moral? Em face a uma crise governamental que estamos vivendo no mundo e principalmente na nossa nação? O que é que nós fazemos em meio a tudo isso? Primeira alternativa, coloca para a gente, Clem, leia comigo. O que Elias fez? Elias confiava na realidade. Não está não, Clem? Tu está dormindo não, né, Clem? Elias, leia comigo. Elias confiava na realidade e na eternidade de Deus. Capítulo 17, verso 1, leia o texto. O que diz o texto? Bom, eu citei para os irmãos a crise. Eu disse para os irmãos o que estava acontecendo em Israel, no governo, na questão moral e na questão espiritual. Elias está nesse contexto, Elias está nesse país, Elias está vivendo sob esse governo. Mas em meio a tudo isso, olha o que este homem fez, e um exemplo para que nós possamos fazer. Versículo 1 diz então: Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe o quê? Tão certo, leia comigo bem forte: tão certo quanto vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E sabe o que Elias confiava? Elias confiava num Deus vivo, todo-poderoso, na realidade de um Deus que existe, que está governando, que governa, que vê, que ouve, que entende todas as coisas, que não está despercebido o que acontece nos bastidores, nem por debaixo dos panos. Deus está presente em toda e qualquer situação. Isso trouxe uma confiança na presença de Deus no coração daquele homem. O que nós podemos fazer, pastor, em face à crise moral, espiritual e uma crise instalada no nosso país, no nosso mundo, no meu coração, na minha casa? Confie na realidade e no poder de Deus. Diga comigo: eu creio na realidade, na eternidade e na soberania de Deus. Você sabe o que Acabe talvez estivesse pensando? Que sua maldade, sua idolatria havia acabado completamente com a esperança do povo que Deus iria mudar alguma coisa.
em face de tudo o que ele estava fazendo, de ser mal, de governar mal, de estar irritando o coração de Deus e de estar levantando postes ídolos, ele talvez pensasse assim: agora o povo vai perder completamente as esperanças de que alguma coisa pode mudar. O povo agora vai desistir de Deus, o povo agora não tem jeito, ele vai se prostrar a Baal, ele vai se prostrar e não vai acreditar mais em nada. Olha para mim, Elias então chega e disse: tão certo, Acabe, quanto vive o Senhor, Deus de Israel, nem chuva, nem orvalho cairá. Ele foi contra. O então aqui é uma conclusão. Ele chega, você pode pensar em tudo, você pode estar pensando que vai destruir a esperança de um povo, mas não vai, porque tão certo quanto vive o Senhor, não muda nada enquanto eu não disser uma palavra. Aquele homem tinha tanta certeza de quem era Deus, ele tinha uma convicção que não foi alterada. Lá na frente foi, quando ele foi perseguido por Jezabel, deu uma alteraçãozinha na fé dele, que ele teve que se esconder numa caverna. Mas aqui não alterou em nada. A crise moral, espiritual, governamental fez com que aquele homem dissesse assim: ops, o mundo pode se abalar, mas o meu Deus vive para sempre, eternamente, Ele não está morto. Talvez Acabe tenha pensado: acabei com Deus, Deus está acabado, poste ídolo montado, o povo está agora prostrado diante dele. E interessante que o contexto dessa história vai nos mostrar que no período em que Acabe estava no governo, foi o período em que mais o povo se desviou da presença de Deus. Foi o período de maior declínio espiritual em Israel, como nunca houvera, e o texto diz, nem antes dele, nem depois dele. O homem era tão ruim, com uma mulher pior do que ele conseguiu destruir a espiritualidade total daquela nação. Mas em face a isso tudo, ele talvez tenha pensado assim: agora eu acabei com a esperança de todo mundo, nada vai mudar. Diga assim: tudo pode mudar. Desse jeito não vai mudar não. Diga assim: tudo pode mudar, tão certo quanto vive o Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Eu confio nisso, irmãos. Deus pode mudar, uma palavra dele basta. Uma só palavra de Deus que Deus mandar vai fazer a minha, sua vida mudar. Queridos irmãos, talvez Acabe tenha pensado: acabou, não tem mais esperança, acabou Deus, acabou os profetas, acabou mesmo. Sabe por quê? Porque boa parte dos profetas que tinham se esconderam. Tanto que lá na frente, quando Elias indaga a Deus: Senhor, só eu fiquei em Israel, só eu fiquei, eu encarei Jezabel, eu encarei Acabe. Encarou nada, rapaz, só eu não me prostrei, nada disso. Tem 5.000 que fugiu, teve que correr, como você correu, mas que não se prostrou diante de Deus. Teve muitos que suportaram, mas fugindo, mas teve alguns que mergulharam. As adversidades, ao invés de fazê-los subir, fizeram descer. Foi o que eu disse antes. As adversidades na nossa caminhada cristã podem fazer alterações na nossa vida. Uns descem, outros sobem. Uns permitem Deus ajudá-los e segurar na sua mão. Outros dizem: Senhor, desisto. O que você vai fazer hoje? Em meio a uma crise no mundo, talvez na sua casa, talvez uma crise financeira que você está vivendo, você vai se entregar? Como José, seja. Em face àquilo que ele estava vivendo, no meio da situação que ele estava vivendo, ele conhecia um Deus na sua terra, mas quando ele foi para o Egito, ele conheceu o Deus de toda a terra. Ele pôde ver que Deus era grande, tão grande que nem o faraó fora maior do que o Deus dele. Queridos irmãos, aquele homem chega e diz: acabou não, porque tão certo quanto vive o Senhor, eu fui chamado por Ele, eu digo, nada vai acontecer. O que manifestamos, irmãos, em tempos de ok, ouvindo? Tudo ok? O que nós manifestamos em tempos de crise, o que eu manifesto, a maneira como me comporto em tempos de crise, a maneira como nós nos comportamos em tempo de crise, vai dizer muito sobre a nossa confiança e a nossa realidade sobre quem é Deus. Como eu me comporto no meio da situação difícil, como esse homem se comportou, vai dizer muito sobre a minha confiança em Deus.
Você pode estar passando pelos piores momentos da sua vida. O modo como você reage a isso vai dizer muito da sua confiança a respeito do Deus que você serve. Filipenses 1:12, Paulo está preso, Paulo está encarcerado, Paulo está cercado de soldados. Versículo 12, ele diz: eu quero cientificar a vocês todos, eu quero dar ciência a vocês, eu quero mostrar para vocês em tese de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, e de modo que as minhas cadeias estão servindo para que eu pregue o Evangelho para toda a guarda pretoriana. Todos os guardas estavam sendo evangelizados até chegar lá no rei e dizer assim: ops, Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, a nossa adversidade, os nossos maus momentos, a maneira como eu encaro os tempos de crise, mostra muito o que eu penso sobre Deus, o que eu creio sobre Ele, e eu preciso manifestar isso agora no meio desse mundo, para que as pessoas vejam, não há variação, não há alteração na igreja. A igreja precisa continuar vivendo sob a dependência de Deus, mas de joelhos, dizendo: tão certo quanto vive o Senhor, tudo pode mudar. Diga: tudo pode mudar. Não estou falando em relação ao país não, meu irmão, estou falando em relação à tua vida. Tudo pode mudar em tua vida. A maneira como você reage no tempo da crise vai dizer muito da tua fé, da tua confiança. Segunda coisa que Elias fez, o que nós podemos fazer em meio àquela crise, olha o que diz o versículo 2 ao 7, mas o Cleiton também vai colocar ali. Naquela crise, a primeira foi, ele confiou na realidade e na eternidade de Deus. A segunda coisa que ele fez, diga comigo, Elias, diga mais alto, Elias confiava na palavra de Deus. Versículo 2 ao versículo 7, olha, diz o texto: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. O que ele diz que vai acontecer lá? Você vai beber da torrente, e eu vou ordenar aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. O que aconteceu? Os corvos lhe traziam pela manhã o que, irmãos? Um sanduíche de pão com carne, um tomatinho em cima, um azeite de quebra deixando escorrer por debaixo assim, né? Estou atiçando o seu paladar. Talvez eu faça isso quando eu chegar em casa, mas eu não gosto de comer à noite não. Mas vamos para o texto. Os corvos lhe traziam pão, de manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E o que acontecia? Ele bebia da torrente, mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. O que ele fez? A primeira vez, ele confiou na soberania de Deus. O que ele fez para enfrentar a crise? Ele confiou na palavra que Deus tinha dado a ele. Elias, faz o seguinte: 3 ordens. Sai daqui, vai para o monte e senta e espera que eu vou te sustentar. Quem disse isso para ele? Quem disse isso para Elias? Deus. Em quem ele tinha que confiar? Em Deus. Elias vai, diz o texto, versículo 5, foi, fez segundo tudo que a palavra estava ordenando, e Deus deu a ele 3 palavras, para que pudesse provar se ele confiava de fato em Deus. Ele diz: retira-te, vai e esconde-te. Olha o que diz o texto: esse homem sai, e de manhã ele acordava, vinha um corvo, com um pão e uma carne no bico, cadeia alimentar, o que ele mais gostava. Deus disse assim: até a natureza está sob o meu comando, até a natureza eu comando para servir os meus servos. Aquele homem tinha que confiar na palavra do Senhor. E sabe o que ele fez? Ele não ficou parado. Nessa época de crise, como estava em Israel, aprenda com Elias: não fique parado. Diga: eu não vou ficar parado. Lembra de Noé? Lembra de Noé? Lembra de Noé? Estava lá. Deus falou para ele o quê? Trabalha,
Mas Senhor, não vejo uma gota d'água. Há um filme com uma sátira dessa, O Todo-Poderoso, não é? Nós rimos muito com aquele filme, mas em tempos de crise, a melhor coisa a fazer é confiar em Deus, na sua palavra e trabalhar. Não pare, diga assim, não vou parar. Eu não vou parar. Não pare, não pare. Diga, eu não vou parar. Mas tem que acreditar nisso. A segunda coisa que ele faz é confiar na palavra, e Deus falou assim, eu vou te sustentar. Sabe como é que Deus prova? Versículo 6, os corvos traziam a ele pão. A palavra de Deus é fiel, irmãos. A palavra de Deus é fiel. Ela vai cumprir tudo o que prometeu a você. Tudo o que o Senhor falou, nenhuma das boas palavras ditas a Israel caiu por terra. Todas o Senhor cumpriu naquele povo, e todas o Senhor vai cumprir na nossa vida, quer com crise, quer sem crise, quer com governo sem moral, quer com governo que não tem governo, quer qualquer coisa. Cremos na palavra de Deus e na soberania de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Você pode dizer glória a Deus com isso? Terceira coisa que ele fez e que nós podemos fazer, diga comigo, Elias confiava no cuidado de Deus sobre a sua vida. Aonde estão os versos? Do versículo 8 até o verso 16, que eu não vou ler tudo, mas só a narrativa. Então veio novamente a palavra do Senhor, dizendo que a ele, desponte, 3 ordens, de novo, desponte, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora ali, aonde ordenei a uma mulher viúva, que te dê comida. O cara tinha acabado de ser servido por corvo, deitado numa água assim, bebido água da torrente. Aí Deus fala assim para ele assim, chega de moleza, desce, caminha, mas para onde eu vou? Não tem água, tem seca, eu mesmo profetizei, não tem água sobre a nação 3 anos. O que eu faço? Ele, vai, porque eu vou ordenar a uma mulher viúva. Ouça só, Deus só coloca impossibilidades. Uma mulher viúva, naquela época, tanto que o próprio Eliseu depois encontra com outra viúva, e outra viúva assim, tu sabia que o meu marido era um homem de Deus, ele te servia. Sabe por que aquela mulher disse isso? Porque uma viúva em Israel, ela tinha que depender das pessoas. Se ela não tivesse filho, ela tinha que depender de alguém. Então Deus coloca só impossibilidade, para quê? Para que a gente se aproxime dele com plena confiança e certeza de fé, como diz Hebreus. Para que a gente se aproxime com o coração cheio de confiança e plena certeza de fé nele. Aí ele coloca o quê? Uma impossibilidade. Senhor, se só me falasse para procurar uma viúva rica, não, uma senhora rica que tivesse uma casinha lá em cima, tudo bem. Agora uma viúva pobre, olha o que diz o texto, eu vou ordenar a uma viúva que te dê de comida. Ele precisava confiar na soberania de Deus, ele precisava confiar na palavra de Deus, agora ele tinha que confiar que Deus cuidava dele. Diga quem, Deus cuida de mim. Diga, Deus cuida de mim. Irmãos, Deus deu 3 ordens a Elias agora também, para saber se agora ele confiava, se Deus cuidava dele. Não só que ele confiasse na palavra, mas se Deus cuidava mesmo. Ele diz, retira daqui, ou seja, sai de onde você está. Ele diz segundo, vai para onde eu te falar. Ele diz, vai para Sarepta, vai para onde eu te disser. E o terceiro, ele vai, demora ali um tempo, ou seja, o tempo que eu determinar. E o texto vai nos dizer que esta mulher alimentou Elias. O texto vai nos dizer que não faltou nada para Elias. Mas a quarta coisa para a gente finalizar, que Elias precisava confiar, é no poder de Deus. Diga, Elias precisava confiar, e confiou no poder de Deus. Não só na soberania, não só na palavra, não só no cuidado, mas no poder de Deus. Sabe como agora? Com uma criança, da mulher que ele foi sustentado, morto nos seus braços. Ele diz, agora é hora se eu confio mesmo nesse Deus Todo-Poderoso. O que acontece? Essa mulher diz o que no versículo 17? Depois disso, adoeceu o filho da mulher, dona da casa,
e a sua doença se agravou tanto que ele... Então disse ela a Elias: o quê? Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele disse o quê? Dá-me o teu filho. Tomou-o nos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e deitou em sua cama. E então clamou o Senhor e disse: ó Deus meu, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo por 3 vezes sobre o menino, clamou o Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo de que me faças a alma, ou que refaças a alma deste menino, tornando a trazer e entrar nele. E o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e diz o texto que, e esse menino reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa, e deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, leia comigo, esse texto é fantástico, nisto. Essa voz aí, uma voz pentecostal aí, voz de testosterona para os homens aí, voz de testosterona: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é poder, é verdade. Elias agora precisava confiar no poder de Deus, e confiou, e disse: Senhor, está aqui, olha o problema na minha mão. Sabe o que a gente tem que fazer? Confiar na eternidade, na soberania de Deus, confiar na palavra dEle, confiar no cuidado dEle e confiar no poder de Deus. Diz assim para Deus: Senhor, meu problema está aqui. Elias disse assim: Senhor, aqui, ó, a água tu me saciou, comida tu me fartou, até um quartinho para dormir tu me deu. Eu confiei na tua grandeza, eu confiei na tua palavra, eu confiei no teu cuidado, agora tu me dá uma criança morta, que é pior. O que você faz em tempo de crise? Que Deus nessa noite renove o teu coração em meio a esse mundo de crise. Essa é a pequena reflexão que eu queria compartilhar com os irmãos sobre restauração. Um homem que confiou. Confie, porque Deus está no controle, e com Ele tudo pode mudar. Você pode comigo aplaudir o Senhor? A Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus seja louvado. Que Deus seja engrandecido. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Palavra que alimenta o nosso coração, que fortalece o nosso espírito, que levanta, Senhor, a alma do abatido. Que nesta noite a Tua palavra tenha podido encontrar um lugar todo especial no coração do Teu filho, da Tua filha, de maneira que ao sair deste lugar ele possa crer absolutamente na soberania, na palavra, no cuidado e no poder que o Senhor tem sobre a nossa vida. É a minha oração em nome de Jesus. Graças a Deus.